Muito bem, Deus abençoe a sua vida neste momento, onde nós estamos tendo uma oportunidade de estarmos juntos. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, porque a palavra ela traz para nós lucidez das situações que vivemos no cotidiano. E eu quero me referir hoje aqui a Romanos capítulo 12, verso 1, onde o apóstolo Paulo, muito sabiamente, ele tinha uma comunhão muito pessoal com Deus, né? Ele aprendeu a desenvolver essa comunhão no decorrer da sua vida e até para que ele pudesse sobressair diante das situações complexas que ele passou a viver após sua conversão. Ele era um homem duro, um homem violento, um matador de crente. De repente, Deus muda a vida desse homem e para ele sobreviver e realizar o propósito de Deus, ele teria que desenvolver uma vida pessoal, um devocional com Deus muito pessoal. E ele assim o fez. E Deus trouxe para Paulo muitas orientações profundas que nós chamamos de revelação, né? E aqui nesse texto de Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresentei vossos corpos, né? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo traz nesse texto, no meu entender, cada um talvez vai ter uma interpretação diferenciada, mas que não vai sair fora do contexto, né? E aqui eu percebo que Paulo se refere ao jejum. Eu enxergo aqui nesse texto do verso 1 do capítulo 12 uma referência ao jejum. Rogo, pois, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos como em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, está se referindo no meu modo de ver sobre o jejum. E como deve ser feito esse jejum? Aqui o texto já responde. É como um sacrifício vivo, né? Você realmente vai demonstrar que você quer, que eu quero que haja uma mudança no atual cenário, né? Porque para a gente mudar o mundo espiritual é preciso que a gente também tenha algumas atitudes coerentes no nosso dia a dia, né? Paulo diz assim que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, que é saber o que está fazendo. Temos que ter um propósito, um objetivo, né? Qual o meu propósito nessa consagração? Qual o seu propósito nessa consagração? Então tá aí essa pandemia, todos nós queremos uma intervenção de Deus nessa pandemia, nós queremos ver a mão de Deus sendo estendidas para dar uma direção para os governos, para que nossos templos possam ter novamente a oportunidade de serem abertos para a gente pregar salvação, batido no Espírito Santo, cura divina e a volta de Jesus. Creio que esse é um dos objetivos, né? Para que as coisas sejam equacionadas, a gente volta às atividades com mais gás, com mais propósito, né? Então, eu vejo aqui no verso 1 de Romanos capítulo 12, verso 1, referência ao jejum. Vejo com clareza que quando eu jejuo, eu estou me apresentando a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque é um culto racional, quer dizer, eu estou fazendo essa consagração com objetivo. Aí eu comecei a perguntar, meu Deus, mas esse jejum ele tem que ser composto de quê? Esse jejum, como que eu tenho que fazer esse jejum, né? Aí Deus me deu uma clareza de 2 Crônicas 7,14, que diz assim, essa palavra forte também, que diz: se esse povo, Deus falando para Salomão, quando a coisa ficar
estranha, eu cerrar o céu, vier peste, vier dificuldade, mas se esse povo que chama pelo meu nome, aí começa Deus a dar dica como tem que ser o nosso comportamento diante de uma crise. Se vamos jejuar, se eu vou jejuar, então o meu jejum tem que ser acompanhado de quê? Primeiro, humilhar. O que é humilhar? É eu reconhecer o meu verdadeiro estado, né? É eu reconhecer o meu verdadeiro estado. Se esse povo chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então a gente percebe que o nosso jejum tem que ser acompanhado, tem que ter alguns ingredientes para que possa ter resultado, né? Para ter resultado, o que Deus falou para Salomão, olha, para que eu possa abrir o céu, para que eu possa sarar a situação que está acontecendo, Salomão, é preciso que o povo que chama pelo meu nome deve se humilhar, orar, me buscar e se converter e se arrepender dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então percebo eu nessas duas palavras, tanto Romanos capítulo 12, verso 1, onde Paulo faz referência, né? Que rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos vivo, né, santo e agradável a Deus. Quer dizer, o nosso jejum ele tem que ser acompanhado desses ingredientes, além de estar orando, né, estar lendo a palavra, enchendo nosso espírito de louvor e adoração. Então é preciso que a gente realmente demonstre um objetivo que nós queremos, o que eu quero. Porque nós, como pastores, sabemos como é difícil ficar sem pregar, como é horrível você ir para os templos e fazer a live olhando para as cadeiras, né? Terrível, terrível, né? Terrível. Isso não faz bem para ninguém. Então, a consagração é justamente para que haja uma interferência do Senhor no mundo espiritual. E fazendo isso, com certeza, Paulo já responde, né? Ele fala no verso 2 de Romanos, para a gente não se conformar com essa situação, né? Mas transformar pela renovação da vossa mente, quer dizer, buscar um propósito, um objetivo. Senhor, nesse momento de crise, de caos, de portas fechadas, eu tenho que renovar, me dá um renovo, me dá uma estratégia nova. A estratégia tem sido as lives, né? A estratégia tem sido as lives, as pregações. A estratégia no momento tem sido as lives. Não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para que isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente entra no período de consagração, quer dizer, Deus, ele vai trazer para nós 4 coisas importantes, que é instrução, ensinamento, direção e conselho. É tempo realmente de jejuar, de clamar, como o próprio Senhor disse a Jeremias, clama a mim e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não imagina. Então, que com certeza juntos a gente possa estar unidos nesse propósito, junto com o nosso presidente, pastor Mário Oliveira, que muito sabiamente tem nos orientado através das lives,